Bom, eu sou jornalista e sou agricultora urbana, que é uma coisa um pouco estranha quando eu falo isso, as pessoas olham assim e acham tanto esquisito. Mas é verdade, tem calo na mão, quem quiser ver, de pegar na enxada e tudo mais. E hoje em dia eu divido minha vida entre essas duas atividades. Se alguém me falasse há uns 6 anos atrás que eu ia estar falando hoje aqui como agricultora urbana, eu não ia acreditar. Então, eu vou contar 3 momentos da minha vida que explicam como é que essa coisa esquisita foi acontecer. O primeiro tem bastante tempo. Assim, eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. A gente está falando assim dos anos 70, 74 ou 75, e eu era bandeirante, que na época era uma versão feminina do escotismo. E um dia a mãe de uma das colegas resolveu fazer uma palestra sobre ecologia. A gente estava no começo dos anos 70, a palavra não era muito conhecida. E eu sentei lá no chão, sentaram algumas crianças, e ela explicou o que era ecologia, ela explicou que os recursos do mundo são finitos, e ela explicou que a gestão que nós, humanidade, está fazendo desse recurso não é boa. E eu entendi. E hoje em dia eu gosto muito de falar com crianças sobre esse assunto, e as crianças entendem muito melhor do que os adultos, porque os adultos estão comprometidíssimos com as coisas como elas são hoje. Então, quando você levanta qualquer pauta, e as pautas, né, de sustentabilidade são doídas, já vem um assim, mas aí não dá. É a primeira frase. Assim, você vai falar, mas a água... A hora que você fala, termina o A do água, a pessoa... Não, mas aí não dá, e não dá, e não dá. Bom, e as crianças vão construir a trajetória delas, elas não têm tanta amarra, é muito mais fácil. Bom, mas, enfim, essa pessoa, não sei o nome, nunca mais eu encontrei, mas ela marcou a minha vida. E eu passei a vida perseguindo esse assunto. Não que eu fosse assim, uma nerd ambiental, porque isso nem existia. Era uma criança normal, uma adolescente normal, mas sempre que se falava em ecologia, na época se falava mais de ecologia do que sustentabilidade, eu me ligava nesses assuntos. E fui me ligando, fui à Eco 92, cobri como jornalista. Eu lembro das primeiras matérias falando sobre coleta seletiva na Califórnia nos anos 80. Eu ia guardando aquilo, guardando aquilo. Bom, e passou bastante tempo. Um dia, em 99, eu cheguei no supermercado para fazer compra, encontrei um pacotinho e estava escrito assim, alimento orgânico produzido sem uso de agrotóxico. Eu falei assim, gente, esse dia chegou, eu estou viva, estou aqui no supermercado e chegou o dia em que eu vou ao supermercado fazer compra e eu encontro um alimento sem agrotóxico. Levei para casa, cheguei em casa, tinha um telefone desse tamanho no rótulo, peguei o telefone e liguei. Atendeu uma pessoa com uma voz assim estranha, alô? Eu falei assim, oi, eu estou aqui em São Paulo, acabei de chegar do supermercado, eu estou tão emocionada, vocês são tão importantes para mim, eu estou muito feliz. Olha, vocês precisam continuar existindo, vocês precisam me alimentar, vocês são demais. Essa pessoa achou que eu era louca e passou o telefone para qualquer um que estava passando. E eu continuei, falei tudo igual. Eu estou super emocionada, eu moro em São Paulo, eu estou muito feliz, eu vim do supermercado, vocês precisam existir, gente. Vocês precisam... Aí a pessoa já estava quase desligando. Eu falei assim, eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer que eu possa ajudar? Aí a pessoa virou e falou assim, olha, a gente está começando um sistema de entrega de delivery de orgânico na casa das pessoas. E a gente precisa divulgar, porque isso é uma coisa nova no Brasil, nós somos os primeiros que estamos fazendo isso. Essa empresa chama Sítio A Boa Terra, hoje eu ainda sou cliente deles. Bom, primeira coisa, eu virei assinante, né? Eu trabalhava em revista, já entendia muito bem o que era assinatura, eu trabalhava nesse prédio, falei, então eu vou assinar, assinei. E eu resolvi fazer uma matéria sobre isso, na revista onde eu trabalhava, aqui, e falando que existia essa opção de receber alimento orgânico na sua casa, não sei o que lá. Dei lá o contato da empresa e tarará. E passou um tempo. Passou umas 2 ou 3 semanas. Aquele senhor com a voz estranha, que se chama Job Stoltenberg, me telefonou e falou assim, Cláudia... Eu falei, o que você é mesmo? Eu falei assim, não, eu sou jornalista, moro em São Paulo. Não, porque o telefone aqui está tocando, tem um monte de gente que está ligando e que quer cesta de produto orgânico em São Paulo. Aí ele convidou a gente para visitar. Eu não tinha filhos ainda, fui eu e meu marido, sentado ali, o Mauro, e a gente foi visitar o Sítio A Boa Terra.
E foi fantástico, porque eu cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, e eu cheguei lá e vi o pé de milho, de onde vinha o milho, que ia para a minha casa. Eu vi o pé de alface, de onde vinha o alface, e eu vi as pessoas que trabalhavam, e as pessoas que cuidavam da empresa. E, para mim, aquilo assim, foi fantástico. E os anos foram passando, e toda semana eu recebo produtos, até hoje. E, junto com os produtos, vem um informativo contando as coisas do campo. Embora eu tivesse muito ligada nessas questões de sustentabilidade, ecossistemas, não sei o que lá, eu não tinha feito essa ligação da cidade e do campo, né? Assim, eu achava que, sei lá, estava preocupada com o aquecimento global, com a Amazônia e tal. Não tinha me ligado que as coisas estão infinitamente conectadas. E aí, num dia, conversando com o próprio Joop, que é um holandês, hoje em dia ele tem mais de 70 anos, veio para o Brasil nos anos 70, ele virou para mim e falou assim, você pode produzir alimento na sua casa? Eu achei estranhíssimo, mudei de assunto, fui falar de outra coisa, a gente continuou conversando, mas a sementinha ficou. Passou muito tempo e eu realmente comecei. Um belo dia eu falei assim, não, agora eu vou começar a produzir alimento na minha casa. E comecei com uma horta em casa, sem saber nada, 0 Kelvin. Comecei a ler sobre o assunto, fazer aula. E falei, bom, e errei pra caramba, ainda erro muito, eu sou uma agricultora iniciante, mas errava mais ainda. Falei, bom, e como que eu vou aprender, né? Da onde? Aí me veio uma ideia. Antes de eu contar a minha ideia, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui nessa sala já ouviu falar que alguém da própria família, pode ser mãe, pai, avô, tio, bisavô, tetravô, alguém já esteve envolvido com a produção de comida? Pode ser sitiante, pode ser plantar umas coisas num vasinho. Alguém já ouviu falar isso? Então, pois é. O que é estranho no dia a dia, hoje, assim, no mundo atual, é a gente ter perdido esse hábito. Porque a agricultura urbana ela sempre existiu. Todas as nossas avós e bisavós, alguma coisa plantavam em casa. Assim, não existia esses transportes, assim, então você planta soja lá no Centro-Oeste, as coisas eram muito mais locais. E foi principalmente depois da Segunda Guerra Mundial que o hábito dos quintais, da mini-produção doméstica, os pequenos camponeses e tudo mais, começaram a desaparecer e a comida começou a ficar mais industrializada, mais commodity, mais tudo aquilo que vai dar naquelas tabelas de obesidade que a gente vê, né? Então, eu resolvi refazer esse caminho, por perceber, de uma maneira muito racional, por estar ligada nesse assunto, aí nos mega temas da sustentabilidade, que as coisas só andam piorando, e que os recursos estão cada vez mais escassos, e que a habilidade de produzir comida com as próprias mãos será muito útil. E esse conhecimento estava, né, ainda está, mas agora há um movimento aí de recuperar, estava desaparecendo. E eu resolvi me tornar um veículo desse conhecimento, captar tudo o que eu pudesse para transmitir para o maior número de pessoas do mundo. E esse é o meu objetivo, é o que eu faço hoje em dia e tem sido maravilhoso. Bom, só que nesse momento eu estava sozinha com essas ideias, ninguém entendendo absolutamente nada, por que eu gastava tanto tempo para cultivar uma alface no quintal. Se alface você vai ali na esquina do supermercado, orgânica, ainda custa R$3, por que dedicar tanto desse tempo, né? E eu fui entender, na verdade, mais recentemente, lendo um livro do Michael Pollan, que é uma pessoa que eu gosto muito, que ele fala também que ele planta, ele cozinha e tal. Assim, a alface no supermercado custa R$3. O processo de desalienação não tem preço, porque quando a gente começa a fazer com as próprias mãos, a gente começa a se perguntar um monte de coisas, a gente começa a olhar os produtos na gôndola e a gente enxerga toda a cadeia que existe atrás desses produtos. E a gente, quando opta por ter uma vida mais sustentável, muitas coisas você pode deixar de consumir, muitas. Tem uma lista gigante, não vou ficar falando assim. Aliás, assim, 95% das coisas que a gente consome, a gente não precisa consumir. Você pode falar assim, eu vou reduzir minha pegada de carbono, eu não vou usar isso. Mas comer, a gente come 3 vezes por dia. E 3 vezes por dia a gente está impactando o ecossistema de alguma forma. Em geral, de uma forma péssima. Porque se a gente tiver a curiosidade de saber
tudo que está por trás de cada alimento que chega na nossa mesa, a gente vai tomar um susto. Quem é a pessoa que plantou? Como ela plantou? Como ela foi remunerada? Como aquela empresa... Qual é a origem disso? É transgênico? Que tipo de produto foi usado? Quanto recebeu o cara que colheu essa alface, que depois pagou para o primeiro, vendeu para o primeiro atravessador, que pagou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, que lá no supermercado não sei o que lá. Então, assim, é muito interessante a gente ir atrás dessas respostas. Bom, eu lá sozinha, nessa paranoia pessoal, achando que só eu tinha tido essa ideia. Eu não sabia que havia um movimento internacional de reviver a questão da agricultura urbana. Estava lá com as minhas alfaces. Um dia, no Facebook, uma amiga posta assim, agricultura urbana, aqui vou eu. Eu falei, isso é comigo, né? Aqui vou eu também. Era uma aula aqui em São Paulo, ia ter uma oficina com uma outra jornalista. Aliás, o movimento está cheio de jornalistas. Uma outra jornalista chamada Tatiana Asker, que tinha viajado pelo mundo pesquisando agricultura urbana. E eu fui lá, vi a aula, comecei a conversar com ela, a gente começou a falar de horta, contar as minhas histórias de plantar em casa e tudo mais. A gente ficou amiga, a gente começou a dar umas oficinas juntas, e um dia tinha assim, umas 30, 40 pessoas numa aula que a gente deu. A gente falou assim, vamos criar um grupo no Facebook, porque esse pessoal que planta é assim, tudo conversa de comadre. Assim, deu pulgão na minha salsinha, o meu tomate floriu, mas a folha caiu e não deu... É o dia inteiro isso. Então, a gente percebeu que talvez houvesse essa demanda de troca de informação, porque está todo mundo começando, né? Todo mundo que é agricultor urbano está indo atrás da informação e começando. E a gente criou um grupo chamado Hortelões Urbanos no Facebook com esse objetivo. Só que um foi falando para o outro, foi falando para o outro, foi falando para o outro, e hoje em dia esse grupo tem mais de 5.500 pessoas, é aberto, qualquer um pode entrar, e é essa conversinha de salsinha e cebolinha o dia inteiro. Dentro do grupo, foi passando um tempo, e alguém virou e falou assim, escuta, mas vai ficar nesse papo? Nós não vamos fazer uma horta comunitária? Aí o pessoal começou, vamos, vamos. E a gente começou a se organizar para fazer a horta comunitária. A primeira delas vai fazer um ano, dia 29 de setembro, que é domingo que vem, vai ter uma festa. É a Horta das Corujas, na Vila Madalena, todo mundo convidado. E a gente, que não se conhecia, resolveu ir para a praça pública plantar. Aí ficou uma coisa... Aí a brincadeira ficou muito, muito mais interessante. Porque, assim, numa horta comunitária, a gente colhe alface, mas a gente colhe muito mais coisa do que alface. A gente colhe relacionamento urbano, relacionamento humano, a gente recupera espaço urbano, a gente consegue encontrar outro ser humano que a gente não encontraria em nenhum outro lugar. Na horta tem voluntário de 4 anos, tem voluntário de 84 anos, tem analfabeto, tem gente com pós-graduação, tem punk, tem evangélico, tem tudo, assim. E as pessoas estão ali convivendo e numa intimidade, fazendo coisas juntas, fora dessas bolinhas sociodemográficas que a gente vive. Então, é mágico, é uma coisa assim, maravilhosa. E a gente começa a subverter várias coisas da nossa sociedade, que já estão caindo de podres, de velhas, de anacrônicas, e que precisam ser removidas, da maneira de funcionar, né? Então, vou dar um exemplo. Assim, a nossa estética, muitas vezes, está defasada, né? Então, a gente vai lá para a horta e, de repente, tem um amigo que fala assim, a gente fica limpo de terra, né? A gente não fica sujo, a gente fica limpo de terra. A gente se mostra no espaço público de uma maneira que, muitas vezes, para o outro é estranha. E, muitas vezes, para o outro, a própria aparência da horta, porque a gente tem um olhar colonizado para achar bonito jardim europeu, com formas geométricas, que isso tem tudo uma razão histórica para a gente ter esse olhar, mas é um olhar colonizado. E a pessoa chega na horta, acha aquilo feio, acha aquilo bagunçado, mas aí ela começa a ver aquele monte de gente trabalhando junto para cavar uma cacimba no meio da lama, e tem gente que vai na horta e participa, e esses são voluntários muito queridos, eles participam só de sentar na frente e ficar assim.
Eles ficam 2 horas. Eu tenho certeza que essa pessoa vai para casa se perguntando um monte de coisas. Então, assim, tem sido maravilhoso. E uma coisa engraçada é que, antes, eu imaginava que... A gente fala muito, o homem se afastou da terra, né? Eu achava que isso era uma metáfora. Nossa sociedade está afastada da terra. Não é uma metáfora, é uma realidade. A maioria das pessoas não lembra qual foi a última vez que pisou na terra com o pé sem sapato. A maioria das pessoas não lembra qual a última vez que enfiou a mão na terra. A maioria das pessoas tem nojo de minhoca. Eu também achava estranho minhoca até um tempo atrás. Hoje em dia, assim, eu viajo e tenho saudade das minhas minhocas de casa. Assim. Elas são muito queridas, elas fazem parte da família. Mas, assim, pegar na minhoca era estranho. E, assim, eu acho que o primeiro passo para a gente rever essas coisas é assumir que atualmente é assim mesmo. A gente... Esterco, então, eu não vou comentar, tá? Como é que é. A primeira vez que eu ganhei um saco de esterco, eu deixei lá uns 15 dias. Eu falava, ai, meu Deus, agora eu ganhei um saco de esterco, o que eu vou fazer? Mas um dia eu tive coragem de mexer com ele e tal. Ficou muito melhor, inclusive, as plantas e tudo mais. Então, assim, eu queria deixar um convite para a gente, além das teorias e tudo mais, realmente se voltar para a terra de alguma forma, né? Às vezes, não precisa ser plantando uma horta, às vezes a gente sair, olhar o céu, perceber se a gente está na estiagem, se está frio, se está calor, se a gente está na primavera, que a natureza está fazendo um movimento de se abrir, ou se a gente está no outono, que a natureza está fazendo um movimento de se fechar, e voltar. Outra coisa que eu queria comentar é que, até assim, no mundo alternativo, muitas vezes os projetos eles acontecem, eles primeiro começam, alguém teve uma ideia, aí começa uma longa sessão de mensagens de quando as agendas vão coincidir para a gente se encontrar. E isso leva assim, dias, pode levar meses e tal, e todo mundo com as explicações. Bom, aí a gente consegue fazer reunião. Aí, dessa reunião, a gente faz um relato, uma planilha de Excel, um Google Docs, um PowerPoint. A gente começa a pensar no logotipo, na visão, na missão, mas, assim, ir lá e fazer... Aquilo, muitas vezes demora muito, muitas vezes todo mundo briga antes, já nem chega nessa parte. Então, assim, inverter, assim, na horta a gente inverte. Não tem carteirinha, não tem uma linha escrita em lugar nenhum. Aliás, o projeto da Horta das Corujas começou com a gente escrevendo. A gente já tinha 30 páginas e as pessoas da reunião começaram a falar assim, vai demorar 10 anos para a gente plantar a primeira couve, acabou. Nós vamos lá e nós vamos fazer, acabou. Então, é isso. Assim, vamos tentar, de vez em quando, fazer as coisas. Né? Começar fazendo, aí depois a gente vê o que acontece. Tá bom? Obrigada.